Olá, estudantes do 8º ano. Então, trago aqui para vocês uma das matérias, um dos temas, na verdade, mais importantes desse ano do 8º ano, Fases da Revolução Francesa, parte 1. Então, vamos mergulhar de vez, então, nesta Revolução Francesa. Vamos lá ver passo a passo o conteúdo: Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Objetivo: identificar as fases da Revolução Francesa e as movimentações políticas, social e econômica ocorridas durante esse período, certo? Então, o primeiro passo, tem uma imagem aqui que foi sugerida para vocês, que traz a promulgação da Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988, aonde, aqui no Brasil, uma das constituições mais completas e perfeitas que a humanidade já viu, a Constituição Brasileira de 1988. E aqui, na segunda, é a gravura que retrata uma reunião da Assembleia Nacional Constituinte ocorrida de 4 de fevereiro de 1790, tá certo? Vamos passar aqui. Então, ambas as imagens retratam sessões de Assembleias Constituintes. Na primeira imagem, como eu já falei aqui para vocês, aqui do Brasil, e a segunda lá da Revolução Francesa. O que é uma Assembleia Constituinte? É o órgão responsável pela elaboração da Constituição de um país, iniciando a uma nova organização do Estado. A instituição é temporária, uma vez que, concluídas suas funções, deixa de existir, cabendo então ao Parlamento a função de elaborar leis e propor mudanças na Constituição. O Parlamento, por sua vez, é permanente, havendo troca de seus membros por meio de eleições. Exemplos disso, na atualidade, são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal no Brasil, que juntos formam o Congresso Nacional, composto por pessoas que são eleitas pelo voto popular em eleições que ocorrem a cada 4 anos. Já que foi mencionado aqui no texto para vocês, então aqui no Brasil, eleição para deputado federal de 4 em 4 anos, são 513 deputados e a distribuição é feita ali pelos estados de acordo com a sua população. Por exemplo, o estado de São Paulo tem 70 integrantes, são os que mais tem. Senado, eleição de 8 em 8 anos, cada estado elege 3 senadores. A eleição vai acontecer de 4 em 4 anos. No primeiro ano ali, vai se escolher um senador apenas, e depois de 4 anos, 2 senadores para formar os 3. Aí depois, lá na frente, vai ser um, na outra eleição 2, e assim vai tendo essa alternância no Senado também, tá certo? A Assembleia Constituinte Francesa de 1789. A Assembleia Nacional Constituinte foi a instituição responsável por elaborar a primeira Constituição da França. Sobre o seu histórico, destacam-se. Aí eu vou trazer alguns destaques. Quero voltar aqui só para mencionar para vocês que a Assembleia Constituinte, então, ela elabora a Constituição e deixa de existir, diferente do Congresso Nacional, que continua nesse formato de eleição que eu falei para vocês aqui no Brasil. Então, a convocação. A Assembleia Nacional Constituinte, lá de 1789, como resultado da convocação dos Estados Gerais, feita por Luís XVI para elaborar a crise financeira e social na França, para abordar a crise financeira e social na França. Em 1789, o terceiro estado conseguiu o apoio de alguns membros dos outros estamentos. O monarca reagiu tentando impedir a iniciativa, o que fez com que o terceiro estado se retirasse de um recinto separado. Sem escolha e pressionado, o rei acabou por ordenar que os outros 2 estados fossem se juntar ao terceiro, dando início em 16 de junho à Assembleia Nacional Constituinte. Só para entender esse contexto aqui, tem os vídeos anteriores, tá bom? Então a gente está numa sequência aqui, os vídeos contando como que foi a França pré-revolucionária. Então você deve ir até aqueles vídeos para você entender todo esse contexto aqui que eu acabei de falar para você. Juramento do Jogo de Pella, 20 de junho de 1789. Diante da resistência da monarquia em aceitar as reformas,
os membros da Assembleia Nacional Constituinte juraram não se separar até que uma Constituição fosse elaborada. Então, esse momento aqui é um fato e um momento importantíssimo. Fim de privilégios, 4 de agosto de 1789. Com o propósito de implantar os ideais de igualdade, a Assembleia Nacional Constituinte retirou do clero e da nobreza muitos de seus privilégios, entre eles o de não pagar impostos, certo? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a última aula, dá uma olhada lá naquela aula para você entender, se você ficar com dúvida, dia 26 de agosto de 1789. A Assembleia Constituinte proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava os princípios fundamentais da Revolução: igualdade, liberdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Constituição de 1791. A Constituição redigida estabeleceu a divisão em 3 poderes: executivo, exercido pelo rei; legislativo, exercido por parlamentares eleitos; e judiciário, por juízes eleitos pelos cidadãos. A Assembleia Nacional Constituinte completou seu papel com a promulgação da Constituição de 1791. Em seguida, ela se dissolveu, dando lugar à Assembleia Legislativa em 1791, marcando uma nova fase na Revolução Francesa. Olha só, para você pensar aí, hein? Para você pensar, essa Constituição, então, coloca como chefe do executivo o rei. Então, a monarquia ainda persiste, ainda prevalece a monarquia. Tudo bem? Assembleia Legislativa 1791-1792. A Assembleia Legislativa foi estabelecida pela Constituição, que foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. Ela apresentou uma mudança na estrutura do governo, transformando a monarquia absoluta em uma monarquia constitucional. Então, aqui está a diferença. Não existe mais aquele absolutismo, que também tem as aulas anteriores explicando o que é. Agora é uma monarquia constitucional. Composta por 2 casas, a Câmara dos Deputados, com representantes eleitos pelo povo, e o Conselho de Anciãos, com representantes eleitos por eleitores qualificados. Olha só, aí tem uma diferença aí. O Conselho dos Anciãos é um grupo específico que vai elegê-los. Hoje é como se fosse o Senado, tá? Só que todo mundo tem hoje o direito de voto, tanto nas 2 casas, tanto federal como no Senado. Aqui tinha essa diferença, tá certo? A Assembleia Legislativa tinha a função de criar leis e o poder de declarar guerra a outros países. E o Conselho de Ancião de revisar, rejeitar ou modificar propostas de leis vindas da Câmara. Assim como também hoje acaba acontecendo, tá? Hoje aqui no Brasil é dessa forma, tem que ter as 2 casas ali votando e aprovando as leis. Durante esse período, apreensivo com a crescente estabilidade na França e a perda do poder real para a Assembleia Nacional Constituinte, Luís XVI decidiu fugir de Paris com sua família para a cidade de Varennes, onde esperava encontrar leais monarquistas e um exército que o protegesse. No entanto, eles foram reconhecidos e detidos em Varennes. A captura de Luís XVI e sua família resultou em descrédito em relação ao rei e agravou as tensões entre os revolucionários e a monarquia. Então o rei estava tentando dar uma escapada lá para se juntar nessa cidade, fazer um corpo ali de pessoas que apoiavam a monarquia e retornar e restabelecer esse estado absolutista. E aí, nossa, ele foi descoberto, né? Devia estar ali fantasiado, não sei do que, e aí acabaram descobrindo ele escondidinho lá nessa cidade. Diante desse quadro, a Assembleia passou a enfrentar agitações populares e ameaças externas, devido a guerras com outras nações europeias, o que levou ao seu fim em setembro de 1792, quando a Convenção Nacional
foi estabelecida após a queda da monarquia. Olha isso aí. Vamos ver aqui agora o que são eleitores qualificados, tá? Durante a Revolução Francesa, a figura dos eleitores qualificados estava relacionada ao direito do voto e à elegibilidade para cargos públicos. A Constituição estabeleceu alguns requisitos para ser eleito e elegível para cargos públicos. Em linhas gerais, esses requisitos obedeciam aos seguintes critérios: idade e gênero, ser homem, com idade mínima de 25 anos, né? Então, tem que ser homem, mulher não poderia. Renda e propriedade. Para ser eleito, um cidadão tinha que pagar impostos equivalentes a 3 dias de trabalho, e para ocupar cargos mais altos, como no Conselho dos Anciãos, era necessário ser homem, ter no mínimo 40 anos e pagar um imposto direto correspondente a no mínimo 1.000 libras. Então, olha aí, hein? Então tem esses critérios para você vê que para ser ancião tinha que ser elitizado, e também precisava ser homem, tá certo? Com relação à renda, né, o direito de ser votado ou não, somente aqueles que atendiam os critérios de qualificação, como idade, gênero e status econômico, tinham esses direitos. Entretanto, essas regras variaram ao longo do período revolucionário, sujeitas a mudanças frequentes à medida que diferentes grupos assumiam o poder, que a gente vai ver esses diferentes grupos assumindo o poder. Por meio de lutas constantes, a representação política e a participação cidadã foram se modificando até que em 1792 houve a proclamação do sufrágio universal masculino, que permitiu que todos os homens adultos participassem das eleições, ficando ainda excluídas as mulheres, que conquistaram esse direito em 1944. Então, a Revolução Francesa não foi tão libertária assim quando a gente fala principalmente com relação às mulheres, tá? Então a gente tem que pontuar. É óbvio que é um processo histórico, que um pontapé inicial é dado com a Revolução Francesa, mas a gente vê que as mentalidades lá não estavam tão puras assim, que ainda as mulheres não tinham os seus direitos, certo? Destaque: a Assembleia Nacional Constituinte aboliu os privilégios do clero e da nobreza e escreveu e promulgou 2 documentos importantes: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a primeira Constituição Francesa. Volto a destacar, as mulheres estavam excluídas, tá certo? A Constituição de 1791 estabelece a figura do cidadão ativo, que podiam participar da política de acordo com critérios de renda, gênero e idade, e dos cidadãos passivos, que não podiam participar da política, pois estavam fora dos critérios, tá certo? E aqui no final volta a mencionar isso, né? Que as mulheres estavam excluídas desse processo e que conquistaram seus direitos em 1944. Absurdo, né? Demorar tanto tempo para as mulheres conseguirem os seus direitos. Então, o que nós aprendemos hoje? Identificamos essas fases da Revolução Francesa, Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa, e as movimentações políticas, social e econômicas ocorridas durante este período. Vale lembrar que tudo isso que nós passamos por aqui é a parte 1 da Revolução. Tem a parte 2, tem muito assunto ainda para ser tratado. Então, você entendeu as diferenças das duas casas lá? Hoje nós temos aqui no Brasil a Câmara dos Deputados Federal e o Senado. Lá nós tínhamos essa Câmara também e a Casa dos Anciãos. Então, é mais ou menos as duas coisas ali. E o privilégio dos homens, critérios econômicos ali no começo para determinar quem participaria, quem iria votar, um limite de idade. E aí, ao longo desse processo revolucionário, algumas coisas foram caindo até que chegar lá no final, você pode, sendo homem, participar e votar nessas eleições, nesses pleitos, e a mulher completamente de fora desse processo, tá certo? Então essa foi mais uma aula de história aqui do 8º ano. Então vamos aguardar agora a próxima aula, a parte 2 das fases da Revolução Francesa. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.